Sexta-feira, 5 de julho, está no ar o seu programa de boas notícias, Revista Novo Tempo. E hoje vamos juntos até o Peru, um país localizado aqui na América do Sul. Lá, voluntários da Maranata viajaram para uma cidade pouco conhecida para construir igrejas adventistas. E você vai ver como um dentista foi capaz de liderar o crescimento adventista no local. É o que você vai ver a partir de agora no quadro Maranata, Histórias de Missão. Uma pesquisa online sobre a cidade de Escuchaca, no Peru, mostrará poucos resultados além da confirmação de que ela existe. Na verdade, todas as referências a ela estão relacionadas à proximidade com uma das cidades mais emblemáticas do mundo, Cusco. Mas é um local cuja importância está crescendo, talvez não para os turistas do país, mas para os próprios moradores da região. Localizada a 20 minutos de carro de Cusco, Escuchaca é um centro comercial em expansão e a cidade mais populosa da região. Pessoas de comunidades vizinhas menores se reúnem aqui nos fins de semana para fazer compras. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o crescimento de Escuchaca não passou despercebido. O Distrito Missionário de Cusco tem uma igreja em Escuchaca, que é uma das províncias mais importantes do departamento que representamos e ao qual pertencemos. Essa é uma área muito comercial, é uma província nova, então ela está crescendo. O crescimento e a gentrificação da região podem ser vistos em vários pontos da cidade. Tudo isso torna a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia de Escuchaca ainda mais inexpressiva e imperceptível. A Igreja de Escuchaca foi iniciada em 1999, quando um missionário adventista chegou à cidade. Fernando Alcaise é dentista. Ele tem um consultório de sucesso na cidade e trabalha com o filho. Fernando lembra de ter conhecido o missionário há muitos anos. Toda vez que eu saía na rua, eu encontrava com ele, até em Cusco. Era como se ele estivesse me seguindo. Ele me deu um livro e me disse para ler quando eu tivesse tempo. Eu suspeitei que era referente a alguma religião. Ele me disse que iria me explicar sobre ela e que haveria uma reunião no sábado. Ele me convidou para aprender mais sobre o assunto. Fernando acabou visitando a congregação. Eram 10 pessoas que se reuniam em uma casa alugada. O que ele descobriu naquele dia foi tão fascinante que Fernando voltou, semana após semana, e se tornou um líder. Até que um dia chegou a hora do missionário ir embora e ele deixou Fernando no comando. Eu já estava tão acostumado com ele que me senti triste, como o que vai ser de mim? Ele me disse para ser forte, pois Deus estaria comigo e me ajudaria. Mas Fernando não pôde evitar se sentir sozinho. Ele não era adventista há muito tempo. Ele e a esposa estudavam a Bíblia e oravam diariamente pedindo a orientação de Deus. Então, Deus enviou ajuda na forma de um membro da igreja de Cusco. Um irmão sempre vinha nos ajudar aos sábados. Ele nos encorajou e, aos poucos, fomos conhecendo outras pessoas que passaram a fazer parte da igreja. Nós começamos a pregar com esse irmão à noite e isso nos ajudou a crescer. Sem dúvidas, Deus estava com a congregação de Escuchaca. O grupo cresceu muito, se dividindo para criar 4 congregações filhas. Eles acabaram saindo da casa alugada e compraram esse terreno. Construíram uma estrutura de 2 andares. O segundo andar tem um espaço para a escola sabatina e até um quarto para receber pastores ou convidados. No andar de baixo há um santuário. Infelizmente, ele é muito pequeno. Os membros da igreja aumentaram e não temos muito espaço. No sábado, convidamos todos para cá e não há espaço suficiente. A igreja está crescendo bastante. Além disso, essa é uma província grande. Tem mais de 30 mil pessoas aqui. Nós precisamos pregar mais. Mas como a nossa igreja é muito pequena, não se pode convidar muitas pessoas para vir. Nosso sonho sempre foi construir uma igreja maior para que a gente pudesse trazer mais pessoas.
Existem outras denominações na região. Esses grupos têm igrejas maiores e mais bonitas, gerando comparações que diminuem a relevância dos adventistas. Às vezes, algumas pessoas vêm à igreja, não ficam com uma impressão muito boa e depois acabam não tendo mais nenhum interesse em voltar. Eles dizem que as testemunhas de Jeová têm uma igreja melhor e mais bonita do que a nossa, que já estamos aqui há bastante tempo. Às vezes eu não convido pessoas ricas porque me sinto um pouco envergonhado da estrutura. E por isso nós nos sentimos desconfortáveis. Nós não podemos fazer mais nada pela igreja. Nós queremos muito, mas não temos recursos. Então, uma resposta às suas preces começou a surgir. Em 2019, com o enorme aumento do número de membros adventistas no Peru, a liderança da igreja pediu ajuda à Maranata. Mais de 15 anos antes, a Maranata havia construído 100 igrejas no país. O Peru falou com a Maranata e, na verdade, eles foram persistentes. E eles não paravam de dizer, precisamos que vocês voltem ao Peru. Então, nós conseguimos fazer uma visita e descobrimos que essas igrejas que a Maranata construiu tinham gerado muitas igrejas filhas e existia a necessidade de várias igrejas novas. O crescimento geral do Peru tinha sido muito forte nos últimos anos. E a gente encontrou congregações que eram vibrantes, animadas, em crescimento, mas que precisavam de uma igreja. No final daquele ano, um grupo iniciaria o mais recente projeto no Peru, um plano plurianual para construir igrejas e uma escola no país. Na lista estava um novo local de culto para Escuchaca. O plano era que fosse construído pelo Catalyst, um projeto para jovens adultos, em 2023. 24 anos atrás, Deus conduziu Fernando a um missionário adventista que depois o chamou, um dentista para liderar e expandir uma igreja. Foi uma jornada assustadora, mas gratificante, que ensinou a Fernando a lição mais importante da vida dele. Deus nunca me abandonou. Cada vez que eu necessitava de algo, sempre estava aí. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Revista Novo Tempo, seu programa de boas notícias, que hoje traz para você as melhores histórias e iniciativas da Igreja Adventista e suas instituições pelo Brasil e pelo mundo. Feliz e abençoado sábado para você. Descansa e vem comigo para uma jornada inspiradora, repleta de notícias positivas, histórias emocionantes e exemplos de superação. No programa de hoje, vamos conhecer pessoas que transformaram suas vidas e impactaram suas comunidades de maneira surpreendente, como você viu agora no Maranata. Vamos mostrar iniciativas que estão fazendo a diferença e inspirar você a acreditar que o bem ainda prevalece. E aqui no Revista Novo Tempo, acreditamos sim que boas notícias merecem ser compartilhadas. Veja o que nós preparamos para você. Toneladas de alimentos são coletadas para ajudar famílias afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Atos 2024 leva mais de 16 mil pessoas à adoração em 46 lugares do sudeste do Brasil. Bíblias infantis são doadas para crianças de comunidade indígena na Bahia. Igreja se empenha em vencer limitações para receber pessoas com deficiência em templos adventistas. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Um evento em Cascavel, no Paraná, arrecadou toneladas de alimentos que foram enviados para auxiliar famílias impactadas pela recente tragédia no Rio Grande do Sul. Acompanhe na reportagem do Jackson França. O espaço de eventos Vivace em Cascavel foi palco de um encontro transformador com a renomada neurocientista e psicóloga doutora Rosana Alves. Encontramos um Deus pronto a nos amparar e trazendo significado às nossas histórias.
O evento, que atraiu mais de 2.000 pessoas, foi marcado por momentos de aprendizado, música e solidariedade. A doutora Rosana Alves trouxe uma abordagem única, combinando ciência e espiritualidade. Nós, como seres humanos, por mais que tivéssemos todo o conteúdo do mundo, por mais que tivéssemos as melhores estratégias, só Deus pode chegar no coração e transformar. Então, nós temos que estar só à disposição dele, mas a obra é sempre ele quem faz. E o público pôde observar um vasto conhecimento para melhorar suas vidas. E ela frisou ali que muitas vezes a bisavó já pode ter até falecido. E aquela criança vai nascer com aquele caráter, aquele gene da bisavó. Isso me impressionou muito, que eu não imaginava que poderia acontecer isso. E me chamou a atenção que os remédios de saúde que Deus nos orientou há muito tempo atrás ainda restauram a nossa saúde e vão direto ajudar a nossa saúde mental. Vimos aqui uma multidão de pessoas que chegou para ouvir a doutora Rosana Alves e nós estamos muito felizes com esse resultado, porque as famílias estão precisando, as pessoas estão carentes de ouvir conteúdos de qualidade e ela traz tanto a parte da ciência quanto a parte religiosa, espiritual, de experiência com Deus. Além das palestras da doutora Rosana Alves, o evento também está sendo uma grande ação solidária, com toneladas de alimentos sendo doadas para as famílias afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul. Responsável pela ação solidária da região oeste do Paraná, o pastor Gilson Soledade destacou a importância dessa ação solidária. Eu gosto de pensar que o Rio Grande do Sul, nesse momento, é o nosso vizinho de quintal e que eles precisam muito da nossa ajuda. E quando eu olho para a mobilização das cidades do nosso campo, a maneira como eles estão tratando esse assunto especial pelo qual o Rio Grande do Sul está passando, enche o coração de alegria, né? Porque é de fato o cristianismo sendo praticado. Esse caminhão repleto de donativos embarca uma jornada rumo ao coração do Rio Grande do Sul, onde suas rodas carregam não apenas mantimentos, mas um precioso fardo de esperança e ajuda às famílias do Rio Grande do Sul. Em Cuiabá, Mato Grosso, os alunos da Educação Adventista continuam trabalhando em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao todo, foram enviadas quase 10 toneladas de doações com alimentos, fardos de água, materiais de higiene, limpeza e roupas. As crianças não ficaram de fora não, viu? Os estudantes separaram brinquedos para serem doados, além de escreverem cartas de solidariedade e carinho para colegas da mesma idade. Segundo os diretores da Educação Adventista no estado, essa ação partiu dos próprios alunos que se sensibilizaram com as notícias de pessoas que perderam tudo. A liderança apoiou a iniciativa entrando em contato com a ADRA para receber as doações. Os pais dos alunos também se envolveram e ajudaram comprando fardos de água e cestas básicas. A separação e classificação de tudo foi feita pelos próprios funcionários dos colégios com a ajuda dos estudantes voluntários. Isso tudo mostra que a educação adventista é uma excelente influência para quem quer ensinar valores e princípios que fazem toda a diferença na nossa sociedade. Parabéns pela iniciativa, viu? O evento chamado Comunicário, voltado para diretores de comunicação das igrejas adventistas na região central do Rio, ofereceu práticas e dicas para comunicar Jesus de maneira eficaz. Além disso, proporcionou aos participantes uma oportunidade de atualização e reflexão. A terceira edição do Comunica Rio reuniu cerca de 150 pessoas para uma capacitação que destacou a importância da comunicação estratégica na divulgação da mensagem do Advento. O evento incentivou os voluntários a pensarem fora da caixa e a explorarem novas abordagens, especialmente no âmbito digital. Os participantes assistiram a palestras do estrategista digital e especialista em comunicação cristã, Wallace Brand. E algo que é muito importante para que todos nós consigamos cumprir juntos é aprender, de fato, como Jesus fazia ao olhar para o ser humano.
enxergar o ser humano ainda é aquilo que vai fomentar a nossa comunicação, fazer com que ela seja missionalmente rica, sabe? E assertiva também. Cases de sucesso foram apresentados, enfatizando o envolvimento da nova geração no departamento de comunicação das igrejas adventistas. Quando o jovem consegue participar, criar uma identidade, ele pode se sentir mais motivado a compartilhar isso para outros jovens e isso criar um efeito em cascata. E eu acho muito importante o jovem estar atuando na igreja com todos os seus talentos, principalmente na comunicação, porque eles trazem uma ideia mais criativa e mais atualizada, digamos assim. E eu fico muito feliz em participar da comunicação, porque eu me sinto motivada. Neste evento, os participantes conheceram a estrutura de comunicação da Igreja Adventista para a região central do Rio de Janeiro. Os materiais produzidos aqui sempre são compartilhados nas redes sociais Adventistas Rio, sempre com o objetivo de levar uma mensagem de salvação e esperança. As redes sociais ajudaram o pai de Franceline a encontrar um novo caminho ao lado de Jesus. E quando ele se deparou com as redes sociais, com o Instagram, os cultos online, né, tudo ali sendo transmitido e falado através da rede social lá da igreja, eu acho que aquilo foi o ponto principal para ele falar, filha. E ele se batizou assim de instantâneo, ele aceitou logo Jesus e hoje está firme lá na igreja. Todas as técnicas ensinadas no Comunica Rio só terão sentido se os comunicadores colocarem no coração um propósito. Eles foram inspirados, eles foram motivados e perceberam que não é apenas uma postagem, não é apenas um clique em uma foto. Por tudo que eles fazem, existe um objetivo final, o objetivo de salvar pessoas para o reino dos céus. E foi isso que eles viram e aprenderam aqui nessa manhã. O MAP, Ministério Adventista das Possibilidades, tem como objetivo ir além da acessibilidade da estrutura física, do envolvimento, do acolhimento e da inclusão, criando condições para que os projetos, programas e eventos sejam acessíveis a todos. Este ministério é essencial e importante, mas apenas parte, início de um processo em que a conscientização é indispensável. Pedro, Thaísa e o pai Eliseu foram diagnosticados há alguns anos com transtorno do espectro autista. Eu fui descobrir o autismo já na fase adulta, mas eu sempre soube que eu era diferente, tinha algo diferente em mim que não encaixava com a maioria das pessoas. Mas isso não me impediu de ser quem eu sou hoje, né? E a partir do momento, conforme as pessoas vão entendendo, né, o que é o autismo de fato, né, como que lidar com o autismo, aí as coisas bem de serem muito melhores, entendeu? As coisas mudam literalmente, tanto para o autista quanto para as pessoas de modo geral, por compreender a pessoa. Pedro tem facilidade com tecnologia. No ambiente de trabalho, demonstra foco, concentração e organização. Ser autista para Pedro é... Ser autista para mim vai além do meu diagnóstico, das minhas limitações, é entender que as pessoas têm seu próprio tempo e que também eu tenho meu próprio tempo, e as pessoas respeitarem isso. E também a questão da acessibilidade. O Pedro falou em acessibilidade. Acessibilidade para quem é portador do espectro autista ou uma outra deficiência vai muito além de uma rampa, de uma escada ou mesmo de um elevador, sendo o ambiente religioso ou não. Por falar em ambiente religioso, a Igreja Adventista tem um MAP, Ministério Adventista das Possibilidades. A proposta do Ministério Adventista das Possibilidades é exatamente ajudar a igreja e a própria comunidade de forma geral a ter um olhar para essas pessoas que têm necessidades específicas. Mais do que acessibilidade, nós precisamos de sensibilidade. É um ministério que chegou para mostrar, dar uma visão diferente a essas pessoas, mas que a gente ainda tem que avançar bastante. Tirando o exemplo que eu tenho dentro de casa, quando a gente chega na igreja, eu tenho que achar um local na igreja, por exemplo, que esteja longe das caixas de som, ou que esteja longe de ventiladores, de algumas coisas que possam irritar, incomodar a minha filha, por exemplo. Para este advogado que preside a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Montes Claros, conscientização é a palavra-chave quando se trata de acessibilidade. Nós temos assistido um envolvimento muito grande, principalmente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nessa promoção de acessibilidade, de permitir, de derrubar as barreiras e permitir que essas pessoas tenham livre acesso à palavra de Deus. Por exemplo, nós temos aqui na Igreja Moradas de Montes Claros, a campanha em que nós vamos transformar, modificar essa escada, vai continuar existindo a escada para aquelas pessoas que não têm dificuldade de locomoção, mas nós estamos com um projeto em que os irmãos vão colaborar
através desse carnê para que a igreja possa construir o elevador aqui na Igreja Moradas de Montes Claros. Então a gente espera que essa ação da Igreja Morada sirva de exemplo para outras igrejas e o que nós pedimos é que todos os irmãos envolvam nesse processo. Com a visão clara e prática sobre o que realmente é acessibilidade, Sebastião, que nasceu sem braços devido a uma má formação, usa a flexibilidade das pernas para alcançar seus objetivos e sua voz para transmitir uma mensagem que é necessária. A acessibilidade é sinônimo de possibilidade. Possibilidade para demonstrar que todos têm um papel vital na sociedade. Ele nos inspira a ver além das limitações e a valorizar a inclusão verdadeira, onde cada pessoa é importante. Agora eu quero chamar meus amigos da Rádio Novo Tempo para contar as novidades desta semana. William, Bia, boa noite. Boa noite, Darcy. Boa noite para você que nos acompanha aqui no Revista Novo Tempo. Voltamos para trazer os destaques da semana, eu e a Beatriz Jordão. Tudo bem, Beatriz? Tudo ótimo, William. Boa noite. Boa noite também para você que acompanha o Revista Novo Tempo agora. E hoje nós começamos com mais um destaque das nossas 18 emissoras, a Rádio Novo Tempo de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, os ouvintes da Novo Tempo acompanham um estudo direcionado ao dia a dia das famílias, com temas apresentados pelo pastor Célio Longo, que é coordenador da Escola Bíblica da Novo Tempo na região. E dá para acompanhar esse estudo tanto pela rádio quanto pelo canal do YouTube de Teresópolis. É só acessar youtube.com/NovoTempo-Teresópolis. E não acabou por aí. Além desse momento de estudo na rádio, durante os meses de junho e julho, as igrejas do distrito de Teresópolis foram incentivadas a realizar programações sobre o mesmo tema aos domingos. E tudo isso foi baseado no Guia de Estudos Entre Família, oferecido pela rádio. Muito legal, viu? Outro destaque que a gente traz aqui para você vem direto do estado do Espírito Santo. É isso mesmo. Em Nova Venécia, um projeto que uniu desbravadores, uma ONG chamada Voluntários do Bem e também a Rádio Novo Tempo, envolveu adolescentes e jovens no plantio de árvores. A iniciativa aconteceu para conscientizar os participantes sobre os cuidados com o meio ambiente, além de promover também a cidadania desde cedo. E em setembro, no Dia Mundial da Árvore, uma grande mobilização com todos os clubes da região deve fechar o movimento de plantio. Muito bom ver todo mundo envolvido em projetos que trazem crescimento para várias faixas etárias, não é mesmo? É verdade, William. E fique ligado na programação completa da Rádio Novo Tempo pelo aplicativo de celular. Lá tem muita música, informação de boa qualidade e também mensagens de esperança. Darcy, é com você aí no estúdio. Obrigada, Bia, William. Até sexta que vem. Gente, a Faculdade Adventista da Amazônia sediou a segunda edição do Encontro de Advocacia Criminal da Amazônia, uma forma de valorizar o conhecimento científico e divulgar os valores da instituição. Amazônia, cheia de cores, sabores, cultura e sons característicos. Das grandes metrópoles às cidades ribeirinhas. Contrastes e singularidades que encantam, mas também exigem um olhar atento. A Amazônia possui suas peculiaridades e desafios. E na advocacia não é diferente. É por isso que a FAAMA sediou um evento que discutiu e debateu conhecimentos específicos dessa área. Faculdade Adventista da Amazônia é a Amazônia. E tratar deste assunto tem uma relevância muito importante. Primeiro, toca em um aspecto muito importante da sociedade. Sabemos que o índice de criminalidade ele tem se elevado cada vez mais em nosso país. E sabemos que a função do direito é minimizar o impacto do crime, é tratar o crime de maneira não só jurídica, mas também de maneira social. O evento foi organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Marituba, no Pará. Tem o objetivo de mostrar para a sociedade e também para a advocacia local de que a OAB está atuante e presente na sociedade e para os seus pares da advocacia.
daí principalmente para levantar o tema tão importante que é a advocacia criminal aqui na nossa região. Durante o evento foi possível aprender sobre diversas áreas, como marketing jurídico, atividades ilegais, processo penal, dentre outros temas relacionados à prática da advocacia na Amazônia. Aqui na nossa região metropolitana, especificamente na Amazônia, ocorrem diversos crimes que não necessariamente eles advêm de um processo criminal, né? Mas eles têm situações correlatas no âmbito familiar, no âmbito previdenciário, né? Então, cada colega que aqui está e que vai palestrar, vai trazer um pouco da sua experiência voltada e direcionada às imensas ramificações que o direito apresenta. No encontro, o coordenador do curso de Direito da FAAMA ressaltou a importância dos valores na formação acadêmica. Que além dos conteúdos técnicos do direito penal, do direito civil, do direito constitucional, o curso cristão possibilita ao aluno, ao egresso, ter uma visão ampla dos valores institucionais, dos valores da educação adventista, dos valores da igreja adventista. Valores como solidariedade, atendimento ao próximo, de entrega, de companheirismo, esses são muito trabalhados dentro do curso de Direito. Então, o aluno que estiver no curso de Direito da FAAMA vai ter a possibilidade de desenvolver, teoricamente, na prática, todos esses valores que ampliarão a sua formação acadêmica. O evento promoveu conhecimento científico na Amazônia, o que agregou muito para os alunos da instituição. Eu pude compreender que os valores sociais, espirituais, são essenciais para a minha prática no futuro. Hora da sua boa notícia por aqui, é só enviar mensagem para o nosso número de WhatsApp, que é o 12 98135 2908. Carmelina de Marabá, no Pará. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que estou feliz porque o sábado está chegando. Um abraço para todos da Novo Tempo. Um abraço para você também. Tudo de bom. Juliana de São Paulo. Olá, equipe maravilhosa. Se Deus permitir, estarei participando neste sábado da abertura da Missão Caleb na minha igreja. Creio que todos estarão envolvidos nesta linda missão. Realmente são muito bons os momentos que estamos juntos, é verdade. Aliás, os discípulos nos ensinaram isso. Perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diz em Atos 2:42. Recebam o nosso grande abraço virtual. Um abraço para você também, Juliana. Que simpatia. Obrigada. Gleice de Goiás. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que viajei para a formatura da minha sobrinha e conheci a escola dela. Foi uma delícia. Que legal. Parabéns para ela aí. Tudo de bom, viu? A seguir, projeto Eixo da Arte arrecada fundos para ajudar Casa de Repouso de idosos usando criatividade a favor da missão na capital do Brasil. E o Congresso reúne mais de 1.000 pessoas para incentivar o estudo da Bíblia por meio da Escola Sabatina. Eu volto já com os detalhes para você. Você se considera uma pessoa criativa? No Missão 360 de hoje, você vai conhecer o projeto Eixo da Arte. Essa iniciativa aproveita a criatividade das pessoas em Brasília para arrecadar fundos para uma casa de repouso de idosos. No livro de Marcos, capítulo 16, verso 15, Jesus nos dá a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E entre as pessoas que precisam ser alcançadas estão aquelas que vivem em centros urbanos pelo mundo. Dados do Banco Mundial mostram que cerca de 55% da população mundial vivem nas cidades. Números como esse só reforçam a importância de se adotar estratégias para alcançar as pessoas que vivem nos centros urbanos. E um dos principais centros urbanos da América Latina é Brasília, capital federal do Brasil. E para alcançar as mais de 2.800.000 pessoas que vivem nessa cidade, é importante usar as mais variadas estratégias, inclusive a criatividade. Existem muitas formas de pregar o evangelho, sim, e uma delas é por meio da arte. O grupo Eixo da Arte, localizado aqui em Brasília, eles realizam uma ação muito interessante. Eles aproveitam uma avenida bastante movimentada, que vem bastante gente conhecer essas pinturas, para que mais pessoas possam ser ajudadas. A estratégia do grupo é fazer com que a própria população, que está passando por uma das avenidas mais movimentadas de Brasília, se envolva em uma causa social.
Bom, Sara, a gente está conhecendo aqui a iniciativa de vocês. O que está acontecendo nesse domingo? Estamos tendo uma exposição de arte. Essa exposição são de alguns quadros que a própria população do Distrito Federal pintou aqui no Eixão de Brasília. Esse daqui é o nosso projeto, é o Eixo da Arte. E o nosso objetivo é que as pessoas façam arte com um propósito, fazer arte para que elas possam no futuro ajudarem na caridade. A gente escolheu uma instituição que foi um lar de idosos, para que as pessoas pudessem estar doando um orçamento para esse lar de idosos. E a gente está planejando fazer essa visita pessoalmente e dar presentes e tá ali acolhendo aqueles idosos que às vezes estão muito solitários. E como que a gente faz isso? Leiloando essas obras de arte. Então hoje está acontecendo esse leilão, está acontecendo essa venda das obras. E quem é que estipula o valor? As próprias pessoas. Elas dão o valor que o coração delas mandar. E essa daqui, ó, são algumas das obras que as pessoas fizeram. As próprias pessoas que passam aqui no Eixão que pintaram. A ação realizada pelo Eixo da Arte acontece em 2 etapas. A primeira etapa é uma oficina a céu aberto de pintura, na qual o grupo oferece tinta e pincel para que as pessoas façam as suas artes. E uma vez a cada trimestre acontece a exposição de arte, na qual essas pinturas são compradas por outras pessoas. Por meio disso, os valores são arrecadados para ajudar quem precisa. Aqui na Zanorte a gente buscou encontrar todos os dados necessários e percebemos que um dos maiores nichos que nós temos é dos idosos. E esse modelo de ação também facilita esse contato com eles e ao mesmo tempo auxilia muitos deles que têm a oportunidade de interagir conosco e ao mesmo tempo expor um pouquinho daquilo que eles conhecem, né? Então esse caminho tem sido muito apropriado para nós, para conseguirmos fazer essa conexão com as pessoas, já que nem todo mundo vai entrar na nossa igreja, mas a gente pode ser igreja aqui, nesse lugar. E essa iniciativa toda, quantas pessoas estão envolvidas? Nossa, mais de 10. Mais de 10 jovens, muitos ministérios, muita gente ajudando, não de forma presencial, mas por meio de doações financeiras. Também muita gente vem ajudar a gente a montar a infraestrutura do projeto todos os domingos que a gente está aqui, eles vêm ajudar a gente. E uma das pessoas que estão diretamente envolvidas no projeto é a jovem Desirê, de apenas 12 anos. Hoje eu estou ajudando o projeto aqui para chamar as pessoas, para vender as artes, eu fiz um pedaço da comida também. Mesmo com a pouca idade, a Desirê já entende a importância de viver em favor do próximo. Isso é importante porque quando a gente está na igreja, às vezes a gente tem a tendência de ficar assim parado nela e não sair para chamar as pessoas. E o projeto da arte tem como fundamento a gente sair do nosso modo de conforto e entrar no modo de conforto de outras pessoas. O Jairo e a Rosa são um casal que estava passando pela avenida e se interessou pela iniciativa do Eixo da Arte. O Jairo, inclusive, me disse que vai ajudar pintando um dos quadros. O que vocês acharam dessa iniciativa? Muito boa, muito boa. Eu acho que toda iniciativa cultural que envolve o social é bem-vinda. Eu achei fantástica por várias razões. A primeira é de ter esse espaço para divulgação e para exercício de arte, porque vocês estão também chamando para pintar. Né, para as pessoas pintarem. É interessante também porque é uma atividade que visa colaborar com uma instituição de idosos, de cuidado de idosos, que é também uma questão social relevante. De todos os quadros pintados para o leilão solidário, alguns foram doados pela Academia de Inteligências, uma iniciativa criada pela Vanessa Korominski. E um detalhe interessante de tudo isso é que muitos desses quadros doados pelo projeto da Vanessa foram pintados por pessoas neurodivergentes.
A Academia de Inteligências tem várias oficinas e várias metodologias para estímulo das inteligências e para a organização dos neurodivergentes. Então nós temos autistas, nós temos CDH e vários, e eles foram muitos deles que construíram, que produziram os quadros no período, no seu horário de terapia ou no seu momento de oficina terapêutica, para a organização deles, eles fizeram esse momento de organização de si para ajudar o outro. E essa iniciativa do Eixo da Arte é um grande exemplo de que a criatividade pode ser boa para todas as pessoas envolvidas. Todo mundo é criativo, nem que seja um pouquinho. Essa história de dizer um não é, outro não é, muitos dos idosos estão ficando, ou muitas pessoas, até crianças mesmo, podados e se sentindo não criativos, porque as suas inteligências estão, a gente chama de inteligências mais cristalizadas, inteligências mais guardadas pelas questões de traumas e outras coisas mais. Então a criatividade faria muito bem para nós todos, para trabalhar a memória, trabalharia o córtex pré-frontal, para que a gente tome decisões melhores e evitar demência e autonomia de vida. Eu acredito que a criatividade ela é essencial, porque nós somos muito diversos, estamos numa geração de pessoas muito diversas. E a arte une todos os gostos, idosos, crianças, todo mundo gosta de pintar. Então essa foi uma iniciativa que a gente sente que foi o Espírito Santo que deu essa sugestão, porque temos acolhido todas as faixas etárias. E unir o poder da criatividade com a força do jovem é uma coisa que deu muito certo na iniciativa realizada em Brasília. Os jovens ajudando, eles podem ser mais contagiantes, porque as crianças, quando outras pessoas veem crianças ou adolescentes, eles enxergam um novo modo de pensar. E aí é um modo de introduzir melhor a palavra. Os grandes centros urbanos do nosso planeta são um dos principais desafios missionários do século XXI. A explosão populacional urbana é um fenômeno que atinge todos os continentes. Desde 2009, mais de 50% da população mundial vive nas cidades ao redor do planeta. Em menos de 3 anos, em 2025, esse índice passará de 60%. Diferenças culturais, desigualdade social, poluição, criminalidade, falta de moradia, alimentação inadequada, as dificuldades são muitas. Mas como podemos cumprir a missão de fazer discípulos dentro da realidade urbana dos nossos dias? Há um exemplo bíblico que nos traz profundas lições sobre como podemos cumprir a missão bem aonde nós estamos. Em um dos mais impressionantes textos missionários do Novo Testamento, nós encontramos a experiência de Paulo diante de uma situação inusitada. Ele estava ali aguardando 2 dos seus amigos, Silas e Timóteo, na grande cidade grega de Atenas. Esse relato está no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Veja só o que aconteceu. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O texto é claro em nos dizer que aquela situação, a idolatria de Atenas, levou Paulo a sentir-se incomodado com tudo que ele via ali ao seu redor. Em realidade, Paulo ficou enfurecido, indignado com aquela triste situação. Mas na sequência, nós encontramos algo da intencionalidade de Paulo em buscar ali meios de alcançar o coração das pessoas ali ao seu redor. Acompanhe comigo a continuação da leitura. Por isso, discutia Paulo na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Você percebe? Paulo ele se aproveitou de 2 circunstâncias diferentes com um intuito, o intuito de construir pontes de comunicação com as pessoas. Em primeiro lugar, como ele era judeu, ele ia à sinagoga ali e ele conversava com as pessoas que eram tementes a Deus, mas que ainda não conheciam quem era Jesus. Já, por um outro caminho, Paulo também ia a lugares públicos, e nesse caso a praça principal de Atenas, também com o propósito de travar relacionamentos significativos com pessoas seculares, que também precisavam conhecer o amor de Deus. Incansavelmente, Paulo ele buscava meios de comunicar o amor de Deus em todo lugar, buscando ali oportunidades que pudessem aparecer diante de si. Pouco tempo depois, em virtude ali das inquietudes que brotavam no coração de muitas pessoas, alguns dos líderes de Atenas o convidaram e levaram Paulo ao Areópago, um tipo de centro de convenções da época, com a intenção de interrogá-lo. Para alguém que buscava oportunidades a cada momento,
Nada poderia ser melhor do que aquilo. Agora, centenas, se não milhares de pessoas poderiam ouvir algo especial. Aquela oportunidade não poderia passar. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ao andar ali pela cidade, Paulo ele observou cuidadosamente cada detalhe de tudo aquilo que se colocava no seu caminho. E entre tantas outras coisas, ele viu um templo com uma intrigante inscrição: ao Deus desconhecido. Aquela era a oportunidade de ouro para ele. Paulo, uma vez mais, ele se aproveitou de uma situação circunstancial para construir uma ponte de comunicação com as pessoas dos seus dias. É sobre esse Deus desconhecido a vocês que hoje me faz estar aqui. Talvez hoje ainda não o conheço, mas eu sei quem Ele é. E se vocês me permitem, quero compartilhar um pouquinho sobre tudo o que Ele fez e o que Ele representa na minha vida. Mas afinal, o que nós podemos aprender dessa experiência? Em primeiro lugar, nós temos que ser intencionais em nossa busca por pontes de comunicação. Pontes que sejam relevantes e eficazes na nossa estratégia missionária. Um outro ponto crucial: o melhor testemunho que nós podemos compartilhar é a nossa própria história, a nossa própria experiência com Deus. E que Ele nos ajude a ter essa consciência e a paixão necessária para que possamos, como Paulo, cumprir a missão de compartilhar o Deus desconhecido com todos ao nosso redor. Isso significa ser um missionário no século XXI. E então, qual é a sua decisão? Desde o último sábado, dia 29, o Serviço Voluntário Adventista está realizando uma Mission Trip no sertão do Piauí. Mais de 200 voluntários de 6 estados do Nordeste estão na cidade de São Raimundo Nonato realizando diversos projetos sociais. E é para lá que nós vamos agora saber mais informações com a Rebeca Ricarte. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Darcy. Isso mesmo, são 220 voluntários aqui em São Raimundo Nonato. A região é conhecida por ser município da Serra da Capivara, patrimônio histórico da Unesco, devido aí às estruturas rupestres e também à geologia, claro. Mas em detrimento ao turismo. A população que vive aqui tem as suas dificuldades sociais. Isso porque no Piauí, de um modo geral, os índices de desenvolvimento humano estão sempre entre os mais baixos do país. Então, toda ajuda é sempre muito bem-vinda. E é justamente isso que os voluntários desse projeto estão realizando ao longo da semana, como a gente pode ver nas imagens. Podemos ver aí feiras de bem-estar social acontecendo simultaneamente em 8 locais da cidade. Os voluntários também trouxeram nas suas comitivas diversas doações. O montante foi de mais de 5 toneladas de alimentos. São mais de 350 cestas básicas que já estão sendo doadas a famílias em situação de vulnerabilidade social. Nas ruas, com camisetas brancas e balões coloridos, teve passeata em prol das crianças com transtorno do espectro autista. Nas ruas e praças, voluntários se espalharam para higienizar e revitalizar vias, calçadas, casas e estabelecimentos comerciais. Muita coisa acontecendo simultaneamente por aqui. Agora eu converso com o diretor do Serviço Voluntário Adventista aqui para a região Nordeste, pastor Otávio Barreto. Boa noite. O que é que a gente vai ainda ter ao longo da semana? Boa noite, Rebeca, e a todos que nos acompanham. Durante a semana teremos várias ações sociais ainda. Por exemplo, estamos concluindo a revitalização de 11 casas e pontos comerciais. Além de palestras sobre culinária saudável, saúde emocional e diversas outras ações em escolas públicas e outros pontos da comunidade. Lembrando que o projeto vai até o dia 6 de julho, próximo sábado, aqui em São Raimundo Nonato. Qual que é a motivação, né, a alegria desses jovens para participarem de um projeto de 10 dias de missão por aqui? A alegria é contagiante e o que os motiva é a vontade de servir. Nós entendemos que a missão do voluntariado adventista é transformar o mundo, mas também transformar o mundo de cada indivíduo. Então nós temos um slogan: Serviço Voluntário Adventista transforma o mundo, transforma o seu mundo.
Perfeito. Isso aí, Darcy. 220 voluntários, 10 dias de missão aqui no Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato. E como você pôde ver, todo mundo bastante animado. Voltamos ao estúdio. Que legal, e que Deus abençoe e use vocês tremendamente. Obrigada, Rebeca. Gente, toda sexta o Wagner Cantori vem trazer para a gente as novidades da Web Novo Tempo e também do podcast Hope Hour. O Hope Hour toda semana tem um episódio inédito e fica disponível no YouTube ou no seu tocador de podcast com conversas super interessantes sobre a vida cristã. Oi, Wagner, boa noite, feliz sábado para você. Oi, Darcy, feliz sábado para você mais uma vez, que acompanha o Revista Novo Tempo. Eu tô aqui, mais uma vez, diretamente do nosso estúdio de vidro do Hope Hour, o podcast oficial da Rede Novo Tempo de Comunicação. A gente, nessa semana, falou sobre finanças e falamos para um público muito específico, o público que não tá ali tão abastado financeiramente, sabe, Darcy? Por isso a gente recebeu o Primo Pobre. O nome dele é Duda, né? Todo mundo conhece ele como Duda. E ele criou todo um canal falando sobre finanças para quem não tem tanto dinheiro conseguir melhorar nessa situação. Então você pode acompanhar o nosso episódio, ver como foi a nossa conversa. A gente recebeu a Kathleen aqui no estúdio também. Olha só como foi. Reserva de emergência. Pensa num jogo de futebol. Tem o jogador que está em campo, tem o reserva. Ele só vai entrar se precisar em caso de emergência, porque deu ruim ali com algum jogador. E é para emergência, ou seja, não é para pizza. Promoção não é promoção, é calça jeans, não. Viajar pro Guarujá não é, roupinha, é emergência. Então isso é importante por quê? Porque coisas ruins acontecem com crente, com ímpio, com quem quer que seja. Acontece, a gente tá no mundo... Estamos no mundo de pecado. Exato, né? Vai acontecer uma hora, eu até falo, né? Geladeira de crente também quebra. Pneu de crente, pneu de pastor também fura, né? Então, se a gente não tem aquela grana reservada, e lembra que eu falei, ó, ficar indignado, estudar, quitar dívida, reserva de emergência e depois investimento. Se você não tem reserva, não adianta começar a investir. Não adianta ter na bolsa, quer investir na bolsa e não ter uma reserva de emergência. É o podcast que pode te tirar de onde você tá aí na sua vida financeira, viu? Vale a pena assistir depois. Quero te lembrar também o seguinte, como a gente já falou aqui, nessa última segunda-feira a gente começou essa série especial do Hope Hour, que é o Pensando Bem. Então, além do episódio de toda quinta, que você pode acompanhar depois, a gente, às segundas-feiras, estamos ao vivo, meio-dia, com episódios especiais falando sobre saúde mental, saúde emocional. Dr. César Vasconcelos com a gente em todos esses episódios. Então a gente começou na semana que vem e na semana passada. E nessa próxima segunda, tô te esperando ao vivo, meio-dia, com a sua pergunta, a sua interação. Tá bom? Darcy, volto com você aí no estúdio. Um feliz sábado pra você. Feliz sábado pra você também, nossa audiência aí do Revista Novo Tempo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, Wagner. Feliz sábado para você. Muito obrigada. E Dr. César Vasconcelos daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente também falando sobre tristeza, tá bom? Você não pode perder. Para que mais pessoas experimentem os benefícios do estudo da Bíblia, a Igreja Adventista na região leste de Minas Gerais decidiu fazer um congresso. O encontro reuniu cerca de 1.000 pessoas para incentivar e trazer estratégias de estudo da Bíblia por meio da Escola Sabatina e pelo curso Professores Apaixonados. Mesmo na correria do dia a dia, Eliane e sua família encontram tempo para estudar a Bíblia, mas nem sempre foi assim. Antes, quando a gente não tinha essa rotina, né, do estudo da Bíblia, era bem complicado, porque cada um saía, ia para o trabalho e não tinha essa comunhão. Um telefonema mudou essa história. O pastor Saulo Gonçalves lhe ofereceu a assinatura anual dos manuais da Escola Sabatina, material amplamente distribuído desde 1853. Depois de apresentar alguma resistência para fazer, eu disse para ela que se ela fizesse a assinatura da lição, a gente ia passar a orar para que o Espírito Santo trabalhasse no coração da família que não tinha muito interesse em estudar a lição diariamente. E ela concordou e exatamente assim aconteceu. Quando nós começamos a estudar, né, a Bíblia junto com o estudo da lição, tudo mudou. Se já tinha muita bênção dentro do meu lar, a bênção acho que foi triplicada, porque a comunhão, a harmonia, tudo dentro do meu lar ficou diferente. A metodologia da Escola Sabatina é eficaz, pois incentiva a leitura, o estudo e o comportamento
compartilhamento da palavra. De acordo com o estudioso William Glass, quando nós ouvimos e analisamos um conteúdo, nós retemos cerca de 50%. Agora, quando a gente estuda e conversa sobre o assunto, essa taxa sobe para 70%. O aprendizado chega a 90% quando, além de tudo isso, nós também ensinamos a outras pessoas. E é justamente esse o convite da Escola Sabatina. Porque nós aqui estamos fortalecendo a nossa liderança para que essa liderança prepare pessoas lá na igreja local para ministrarem estudos bíblicos, alcançarem a sua família, os seus amigos e assim, preparando esse povo, a igreja estará forte para a volta de Cristo Jesus. A Escola Sabatina é motor da missão porque promove estudo da Bíblia para preparar os membros para cumprir a missão. A Bíblia é o fundamento da missão e quando os membros estudam a Bíblia, se preparam como futuros missionários para pregar o Evangelho. Nós acreditamos que igreja é gente apoiando gente que cuida uns dos outros. E no formato de unidades, em grupos menores, nós colocamos a palavra de Deus em evidência em que ela é dialogada, ensinada, aprendida e todos edificados para o reino de Deus. Mais que estudar a lição ou recapitular a lição em classe, a Escola Sabatina tem um propósito de salvar. Ela é uma agência ganhadora de almas. Desde sua fundação, a Escola Sabatina tem contribuído para a manutenção da fé de milhões de adventistas espalhados pelo mundo. Hora de interação com você aí de casa, é a sua boa notícia aqui no Revista para todo o Brasil ver. E é só enviar para o nosso WhatsApp, que é o 12 98135 2908. Deixa o nosso número registrado aí na sua agenda para você sempre enviar boas notícias para a gente, tá bom? Solta aí. Penha Barros, do Rio de Janeiro. Boa noite, Darcy. A minha boa notícia é que nosso sábado passado foi maravilhoso, do início ao fim. De manhã fomos ao culto da Igreja Adventista Central de Areal, no Rio de Janeiro, e de tarde no Colégio IPAI, em Petrópolis. Foi uma bênção enorme. Um beijo para vocês, viu? Essa igreja e o IPAI também fazem parte da minha história. Então, um beijo grande para todos vocês aí. Marlene, do Rio de Janeiro. Oi, Darcy, feliz sábado. A boa notícia é que estamos em família assistindo a revista Novo Tempo. Somos muito felizes. Que legal. Um beijo para vocês. Que legal ter a família reunida aí para assistir. Nós vamos para um rápido intervalo agora e na volta tem os detalhes do encontro internacional da Igreja Adventista no norte do país, que promoveu a discussão sobre liberdade religiosa, com importantes nomes da área no Brasil e no mundo. E o movimento Atos 2024 leva mais de 16 mil pessoas à adoração em 46 lugares do sudeste do Brasil. Eu volto já com os detalhes. Todo sábado às 6h30 da tarde tem o programa ANN aqui na Novo Tempo. Você vai ver notícias da Igreja Adventista em todo o mundo com o pastor Williams Costa Júnior. E hoje ele traz os destaques aqui no Revista pra gente. Olá, pastor! Olá, Darcy e amigos e amigas queridos e queridas do Revista Novo Tempo. Vejam agora algumas histórias da Igreja Adventista ao redor do mundo. Mais de 2.500 desbravadores participam em final de competição de conhecimento bíblico no Colorado, Estados Unidos. Adventistas nas Filipinas levam água à comunidade afetada pela crise do El Niño. Na Europa, crianças e jovens abraçam o Evangelho. Para saber os detalhes dessas e outras ações da Igreja Adventista ao redor do mundo, acompanhe o nosso programa semanal completo, todos os sábados às 6h30 da tarde, horário de Brasília, aqui na Novo Tempo. Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Um forte abraço, pastor. O tema liberdade religiosa é algo que ultrapassa gerações e segue sendo relevante para o combate à intolerância. No norte do Brasil, a Igreja Adventista realizou um encontro internacional que possibilitou essa discussão com importantes nomes da área no Brasil e do mundo. A repórter Gerlane Amorim conta pra gente como foi esse evento. Apesar de a Constituição garantir o direito à liberdade religiosa, essa garantia é frequentemente violada. O resultado é uma realidade de intolerância, discriminação e violência contra minorias.
A Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a separação entre igreja e Estado, enfatizando sua crucial importância para a liberdade religiosa e, em suas declarações, ressalta a necessidade de respeitar os direitos de todos, independentemente de sua fé. A compreensão da separação entre a igreja e o Estado é algo que vem com a origem do Adventismo. Desde o início, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia já entendiam e escreveram sobre isso. Um livro exemplar a respeito disso é O Grande Conflito. Compreenderam que é a partir dessa separação que a igreja teria como proteger e defender a liberdade religiosa. Então, compreender a separação da igreja e Estado é fundamental para que a gente consiga proteger o direito à liberdade religiosa, que é um direito, assim como compreenderam os pioneiros da Igreja Adventista, comum a todas as pessoas, independente da sua fé e independente até se acreditam ou não acreditam em algo. Para fomentar a importância dessa discussão, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que abrange os estados do Pará, Amapá e Maranhão, realizou o Encontro Internacional de Liberdade Religiosa, sediado na Faculdade Adventista da Amazônia, em Benevides, no Pará. Na ocasião, importantes nomes da área de liberdade religiosa no mundo estiveram reunidos para explorar o assunto que foi tema do encontro. Você sabe que a liberdade religiosa é muito importante para o movimento adventista do Sétimo Dia, porque sem a liberdade religiosa nós não poderíamos pregar o Evangelho. Nós não poderíamos ter as escolas cristãs, nós não poderíamos ter todos os movimentos que a igreja faz, como hoje se faz, se não tivesse a liberdade religiosa. Então, desde seus primórdios, está no DNA da Igreja Adventista a temática da liberdade religiosa. Porque nós entendemos que vivemos perto do fim, Jesus está voltando. E para esse tempo, nós precisamos com toda a força proclamar a volta de Jesus e precisamos unir-nos em torno da liberdade religiosa para que possamos continuar pregando o Evangelho. É por isso que a liberdade religiosa tem um valor muito grande desde os seus princípios até o final, dentro da temática da liberdade religiosa. Nos dias atuais, esse posicionamento da igreja se torna ainda mais importante. Embora já aposentado formalmente, o Dr. David Little é pesquisador do Berkeley Center da Universidade de Georgetown e atualmente é uma importante autoridade na história da liberdade religiosa, ética e direitos humanos, religião e resolução de conflitos. Um dos convidados do encontro no Brasil, ele ressaltou a relevância do evento. Por causa do aumento de um movimento conhecido como nacionalismo religioso, onde pessoas tentam tomar conta do Estado para impor seus dogmas, suas doutrinas religiosas sobre os demais cidadãos de uma dada localização ou país. O evento aqui é maravilhoso porque nós temos uma entidade religiosa, a Igreja Adventista, promovendo a separação de igreja e Estado e a importância desse princípio para todas as pessoas. Nicholas Miller é o diretor do Instituto de Liberdade Religiosa da Universidade Andrews. Ele ressaltou o que torna o livro O Grande Conflito, literatura que tem sido distribuída pelos adventistas no mundo todo, ainda mais importante hoje em dia, especialmente em relação ao tema da liberdade religiosa. O livro O Grande Conflito fala de uma crise no final dos tempos e essa crise é causada não necessariamente por um poder secular, mas sim por um poder, uma compreensão errônea da religião, que entende de uma maneira errada que o reino de Deus vai ser feito aqui na Terra por legislação, leis e força humana. E este evento pode nos ajudar a entender essa necessidade, né, de evitar esses extremos e defender os nossos princípios bíblicos e esse governo de Deus, né, que é um governo de persuasão, de amor e não de coerção e de força. O Encontro Internacional de Liberdade Religiosa, Igreja e Estado reuniu o corpo jurídico da instituição, os alunos do curso de Direito da FAAMA, membros e administração da Igreja Adventista para essa região.
Em uma aldeia indígena no sul de Rondônia, o projeto Crescendo em Cristo não é apenas uma iniciativa, mas um agente de transformação. Veja agora como essa comunidade tem moldado sua experiência de comunhão, relacionamento e missão através dessa trajetória espiritual. É na terra indígena denominada 7 de Setembro, que se estende do município de Cacoal, em Rondônia, até o Mato Grosso, que se encontra o lar do povo Suruí, também conhecido como Paiter. Povo originário cujo cotidiano é em grande parte marcado por um estilo de vida simples e tradicional. Nós trabalhamos com agricultura familiar, né? E muitas vezes a gente manda daqui produto para Cacoal, então nossa vida, cada dia trabalhamos dessa maneira. Então cada dia a morada que a gente vive é limpando roça, né? Essa é como fosse uma escritório da gente. Localizada a cerca de 43 quilômetros da cidade de Cacoal, uma das aldeias dessa etnia se destaca, pois além de ter a igreja adventista mais antiga, também foi a primeira da região a colocar em prática o projeto Crescendo em Cristo, que visa instruir novos membros nos primeiros passos da caminhada cristã. Aqui o nome da onde eu moro chama Nabecurabaraquibá. Essa aldeia aqui, maioria são cristãs, adventistas, que foi todo o que foi daqui começou. Foi desde 2008 a gente aceitamos como adventista. Essa é uma das aldeias do povo Suruí. Aqui moram cerca de 87 pessoas, das quais mais de 30 participaram da formatura do projeto Crescendo em Cristo, refletindo o grande impacto que a Igreja Adventista tem causado nessa comunidade. E se tornou não somente relevante para aqui, mas para o distrito, uma referência. E outras igrejas também querem participar, acompanhar esse projeto de perto e realizar em suas igrejas também. Durante os estudos, os participantes aprendem mais sobre comunhão e relacionamento. Além disso, a comunidade é incentivada a se envolver em atividades coletivas e missionárias. Um membro que realmente faz o Crescendo em Cristo, ele acaba tendo uma visão mais aprofundada das doutrinas bíblicas, uma visão mais aprofundada da estrutura da igreja. O nome já fala, Crescendo em Cristo. A gente, quando vai fazer na prática, automaticamente a gente já está crescendo em Cristo. O desejo, através do projeto, é implantar no coração das pessoas, desenvolver o espírito missionário. Reflexo disso é o desejo dos recém-formados em compartilhar o que aprenderam com pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, especialmente os da família Suruí. Por mais que ele está ali perto de mim, é da mesma etnia, ele não conhece a verdade como eu. Aí eu entendi que a gente tem que ter uma missão nesse mundo. É que levar o Evangelho de Deus, que não só levar, mas em oração a favor de todos. Quando a gente está assim fazendo na prática, a gente não quer ficar só para a gente. A gente quer passar para as outras pessoas, né? Eu sou um testemunho verdadeiro para as pessoas que não sabem o que é a Igreja Adventista. Hora do nosso giro internacional com a Suane Andrade, que já está aqui comigo. Feliz sábado, Suane. Feliz sábado, dia mais lindo, que a gente está mais linda, mais feliz. Dia deleitoso, maravilhoso. Como é que você está? Tô bem, e você? Tô feliz, graças a Deus. A gente chegando na metade do ano e recebendo as bênçãos de Deus e compartilhando aqui, né? Sempre. Nunca mais eu tive aqui, inclusive saudade, estava na missão e a gente continua. Pois é, mas você estava por um bom motivo longe daqui, né? A próxima você vai comigo. Com certeza. Vamos continuar eu aqui. topo. Muito bom. Feliz sábado para você de casa, que bom a gente se reencontrar aqui nesse giro. E olha, gente, eu começo esse giro internacional de hoje falando sobre uma descoberta inovadora na área da saúde. E eu vou te contar essa novidade, começando com a
história da Kirsten James, uma moradora da Flórida, nos Estados Unidos, que morava com seu marido e os filhos adolescentes. Ela sempre se exercitou 6 dias por semana, seguia uma dieta rigorosa e ela ainda diz que nunca pensou que poderia desenvolver câncer e se achava tão saudável que nunca foi ao médico. Olha só. Mas isso mudou em 2022, porque ela sentiu alguns sintomas gastrointestinais. Kirsten consultou um médico e recebeu o diagnóstico de câncer anal em estágio 4, com metástase para o fígado, onde esses exames detectaram mais de 30 tumores. A jovem fez diversos tratamentos, incluindo radiação, quimioterapia e imunoterapia, mas os médicos disseram que não poderiam fazer nada mais. Ela ficou totalmente desiludida e não sabia o que fazer quando descobriu um novo tratamento chamado histotripsia, que estava sendo disponibilizado pela Advent Health, que é a rede de saúde adventista, para pacientes com tumor no fígado. A histotripsia é um ultrassom que fica focalizado e que utiliza gases no tecido para criar uma nuvem de bolhas que destrói o tumor completamente sem prejudicar o órgão. Você está vendo aí na tela, inclusive. Ele é um tratamento rápido, minimamente invasivo e só leva cerca de 23 minutos para destruir o tumor interno. Olha que bênção! Depois de realizarem esse procedimento, os pacientes ficam em observação e no dia seguinte já podem ir para casa. Foi o que aconteceu com Kirsten também, que recebeu algumas sessões do novo tratamento e já sentiu a melhora. Hoje ela está com a família, continua fazendo a nova terapia, só que dessa vez com a expectativa muito maior da cura. Que bênção a gente poder ver Deus atuando através dos médicos para trazer cura a quem precisa. Então, que Deus nos dê um estilo de vida saudável, né, para a gente não precisar desse tipo de tratamento, né, Dácia? E que esperança para muitos, né, esse tipo de tratamento. Que chegue logo no Brasil. Verdade. Vamos lá, então, continuar aqui, gente. Quero te fazer uma pergunta. Você é daqueles que prefere ler o livro do filme, né? Geralmente a gente vê que um livro traz mais detalhes daquela história que muitas vezes a tela, né, o filme ali, não conseguiu abordar com detalhes, não é isso mesmo? Então, pensando nesses detalhes, é que a Hope Channel International anunciou oficialmente o lançamento de The Hopeful, Hope is on the Way, que em português a gente conhece como Os Esperançosos, a esperança está a caminho. O filme, que é de mesmo nome, chamou muito a atenção e estreou em mais de 900 cinemas nos Estados Unidos em abril deste ano, cativando o público com uma mensagem realmente inspiradora. Olha, essa nova publicação se aprofunda na vida dos pioneiros adventistas que são apresentados no filme, oferecendo aos leitores deste livro uma compreensão maior sobre a coragem deles e o movimento profético que iniciaram e hoje conta com milhões de pessoas como você e eu, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os leitores percorrerão as experiências de figuras históricas importantes do início da Igreja Adventista, incluindo aqueles que você já conhece, né? William Miller, Joshua Harms, Joseph Bates, James e Ellen White. Essas pessoas destacam sua fé inabalável e a perseverança também, pintando um quadro vívido de suas contribuições para o movimento adventista. O livro The Hopeful, Hope is on the Way já está disponível em inglês nos formatos digital e impresso através da Amazon e também do Google. Também pode ser encomendado através da página da Review and Herald. E você vê aí também que o site é reviewandherald.com, tá bom? Então você pode adquirir, treinar o seu inglês ali e poder conhecer uma história maravilhosa nesse filme, nesse livro, né? Agora a gente vai mudar um pouquinho, vai sair dos Estados Unidos para ir para Papua Nova Guiné, onde a ADRA, que você já conhece também, que é a Agência Humanitária Adventista, está se mobilizando para responder à devastação causada por um grande deslizamento de terra que assolou o país no dia 24 de maio deste ano. De acordo com autoridades locais e também a ONU, o deslizamento soterrou mais de 2.000 pessoas vivas, 700 desaparecidos e mais de 7.000 pessoas deslocadas de suas casas. O governo declarou estado de emergência após a tragédia. Foi nessa situação que a ADRA entrou em cena para ajudar as vítimas e garantir que a assistência humanitária alcance as comunidades mais afetadas. As prioridades hoje são os cuidados médicos, manutenção de abrigos temporários e atendimento às necessidades básicas das famílias afetadas. Por isso, a ADRA já está coordenando esforços com voluntários adventistas, melhorando a saúde pública e garantindo água, saneamento e higiene para todas as comunidades locais.
Ore pela ADRA em suas ações pelo mundo e doe, se puder, pelo site adra.org e que essa agência humanitária continue sendo as mãos de Jesus para abençoar tanta gente pelo mundo, não é verdade, Darcy? E essas mãos de Jesus podem ser as nossas também, juntando lá para fazer o bem para o outro, não é verdade, isso, ainda mais na asa que tem na nossa igreja local, tudo é um conjunto, né? Darcy, que alegria estar com você de volta, a gente se vê na próxima. Bom sábado. Beijo, obrigada, bom sábado. Entrando no 4º ano de existência, o movimento Atos 2024 reuniu mais de 16 mil pessoas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Momentos de adoração e conexão com Deus marcaram os participantes. Imersão que gere movimento. Esse é o convite que o Atos faz aos seus participantes. Eles são chamados a ter um encontro profundo com Deus e, a partir disso, levar a esperança a outras pessoas. Esperança essa que chegou ao coração de Nathaniele. Após estudar a Bíblia com amigos, escolheu entregar a vida a Jesus publicamente. Eu decidi me batizar porque Deus é o caminho certo, Jesus é a salvação, sem Ele eu não sou literalmente nada na L do passado. Que bom que você tomou essa decisão hoje. Continue nesse caminho sempre, que nunca saí dele. O mesmo convite foi feito aos jovens do leste mineiro, que eles permaneçam firmes na fé. Cerca de 1000 pessoas presenciaram o batismo da Nathaniele, mas não para por aí. Vamos ver como é que anda o movimento no Centro Norte Capixaba com Rafael Brandoni. Obrigado, Amanda. E aqui no Centro Norte Capixaba, cerca de 3 mil jovens louvando a Deus através de músicas, orações, testemunhos. E eu conversei com alguns deles aqui, é o clima de muita consagração, fé e união. E eu estou com uma dessas jovens aqui, a Eline. Eline, o que você está achando da programação? Eu estou achando maravilhoso. É a terceira vez que eu venho e estou muito feliz porque aqui eu me aproximo de Deus, me consagro, vejo os meus amigos e conheço muitas pessoas, então é muito feliz estar aqui. Obrigado. E agora a gente vai para a região central do Rio de Janeiro. É com você, Michael. Oi, Rafael. Muito obrigado. Por aqui, o movimento do Atos foi dividido em 4 programações. Todos os encontros contaram com muita adoração, louvor e, claro, reavivamento espiritual. O movimento nesse formato teve o objetivo de alcançar o maior número de pessoas em todo o território da Igreja Adventista para a região central e serrana do Rio. Aqui, os participantes foram desafiados a fazerem parte de uma geração missionária que se levanta para anunciar o amor de Jesus. Agora a gente vai para a região sul do Rio de Janeiro com a repórter Isabela. Por aqui, na região sul do Rio de Janeiro, vimos jovens louvando com intensidade e vontade de estar mais perto de Deus. Mais de 2.000 pessoas participaram do movimento em locais diferentes da região, mas unidos em um único propósito: reavivamento espiritual. O Atos foi marcante e os participantes receberam um desafio: encontrar maneiras práticas de também marcar mais pessoas com o que eles vivenciaram aqui hoje. Agora, a jornalista Sabrina Ferreira vai contar pra gente como aconteceu o movimento lá no centro de Minas Gerais. É com você, Sabrina. O Centro Mineiro não ficou parado. Cerca de 1.500 jovens se reuniram para buscar o Espírito Santo e louvar o nome de Deus. Nas 8 regiões onde o evento aconteceu, os jovens declararam seu compromisso com o Criador e já se preparam para o Atos 2025. A geração que vai abreviar a volta de Jesus contou com uma programação cheia de louvor, momentos de oração e meditação na palavra de Deus. Mais que um estilo de vida, a juventude do Centro de Minas está em movimento para cumprir a missão. O Atos é um movimento convidando uma geração viva a se levantar, uma geração mais comprometida com as coisas de Deus. Porque nunca uma geração dependeu tanto de outra geração quanto a próxima geração depende dessa geração, que tem que ser essa geração viva. Cerca de 13 milhões de brasileiros se consideram influenciadores digitais, mesmo que seu ciclo de amigos ou seguidores sejam reduzidos. Mas você já parou para pensar em como usar isso para levar pessoas a conhecerem a Cristo? Confira agora na reportagem da Ariane Brasil.
Agora é a sua vez de trazer uma boa notícia pra gente. E é só enviar a sua mensagem em texto, manda foto também ou em vídeo para o nosso WhatsApp. Nosso número está aí na tela, mas eu falo para você, é o 12 98135 2908. Solta aí, Tânia Mara, de Itaguaí, Rio de Janeiro. Oi, Darcy, feliz sábado, Tânia. Ao participar da Semana de Evangelismo da Mulher na minha igreja em Itaguaí, 2 pessoas se decidiram pelo batismo. Foram noites emocionantes com escolhas ao lado de Jesus. Que coisa linda, um abraço para vocês todas. A seguir, vendedor de livros doa Bíblias para crianças de comunidade indígena na Bahia. E eu converso com o psiquiatra César Vasconcelos, que é autor da revista Esperança Mente Feliz. Vamos falar sobre tristeza, esse sentimento que, quando persistente, pode indicar um quadro depressivo que precisa de tratamento. Depois do intervalo, você vai saber como identificar e lidar com isso, tá bom? Eu volto já. Existem muitas maneiras de falar de Jesus. O conhecimento dos cuidados com a saúde é uma delas. O Recanto de Vida Saudável é um espaço preparado para a prevenção de doenças, reabilitação e tratamentos naturais. E o Fé em Ação desta semana vai mostrar que quem chega lá para cuidar da mente e do corpo encontra no cuidado espiritual seu maior descanso. Com isso, vidas são transformadas a cada tratamento. E quem nos traz mais informações é a Bárbara Luz. Oi, Bárbara, boa noite. Oi, Darcy, boa noite para você. Boa noite também para toda a equipe do Revista e para você que está aí com a sua família aproveitando a chegada do sábado para ouvir boas notícias. Neste sábado, Fé em Ação vem com um programa emocionante. Vamos juntos para o Rio de Janeiro para te mostrar o Recanto de Vida Saudável. Sérgio Azevedo vai conversar com a Nelly, responsável por esse espaço, que transforma a vida de pessoas por meio dos cuidados com a saúde. Os primeiros 3 dias, o paciente vai passar por uma desintoxicação, do que for, que vai lá para se internar. E o restante já serviria, então, para fazer essa reeducação, que seria nosso objetivo, para poder reintegrar ele para a sociedade. E o André Aurel aparece para nos falar sobre como a federação tem atuado por todo o Brasil e pelo mundo. E o Fé em Ação vai ao ar sábado, às 9h30 da noite. Eu te vejo lá. Um vendedor de livros decidiu doar Bíblias infantis para crianças em situação de vulnerabilidade social. E para fazer isso, ele contou com a ajuda financeira de pessoas que apadrinharam as crianças. Mais detalhes na reportagem da Monique Anjos. Na aldeia indígena Água Vermelha, localizada no município de Pau-Brasil, no sul da Bahia, a alegria tomou conta das crianças acolhidas pelo projeto Curumim Ciratã. Elas receberam um presente especial: Bíblias infantis e revistas Nosso Amiguinho. O projeto Jesus o Melhor Presente tem sido uma bênção e para nós é uma alegria poder participar. Aqui no sul da Bahia, nós decidimos então adotar, juntamente com alguns outros voluntários, uma escola que fica numa comunidade indígena e que temos certeza que será grandemente impactada, porque o melhor presente que elas poderiam receber estará apresentado em todas as páginas da literatura deixada, que é o Mundo Colorido da Bíblia, bem como também a revista do Nosso Amiguinho. Essas Bíblias e revistas são mais que impressos, são presentes que trazem esperança e fé. Para celebrar, as crianças cantaram uma canção especial, demonstrando gratidão e alegria. Mas hoje a gente atende aqui em média de 40 crianças, né? Semanal, 3 vezes na semana, não temos condições de atender durante toda a semana. Trabalhamos contraturno com a escola, né? Dando reforço escolar, ensinando a já cultivar a terra desde pequeno. Trabalhamos com artesanato e ensinando, né, pregando Jesus, ensinando a ele a amar o seu próximo e a amar a Deus. É daqui da sede da Igreja Adventista no sul da Bahia que saíram as Bíblias infantis e revistas Nosso Amiguinho em direção à aldeia. Cerca de 100 quilômetros percorridos até chegar ao destino. Essa iniciativa mostra como pequenos gestos podem fazer a diferença. Essa é a primeira parte de um projeto maior. O objetivo é continuar levando esse presente a outras crianças, promovendo educação e valores espirituais.
Durante as minhas férias, eu tenho buscado padrinhos que possam apoiar o projeto, a fim de que juntos venhamos fortalecer a pregação do Evangelho nos mais variados lugares. Cada um desses materiais é um gesto de amor e solidariedade que transforma vidas. Se você deseja fazer parte dessa transformação, considere se tornar um padrinho e contribuir para esta causa nobre. De coração aberto a gente recebe, porque aí a partir daí a gente vai estar levando mais ainda a palavra para essas crianças e para os pais, porque a gente vai trabalhar com lições de casa, para ele estar lendo para os pais, falando de Jesus para os pais, mostrando a verdadeira história para os pais. Então, para a gente, isso foi um grande presente. Que lindos! Nós vivemos em um mundo em que a tristeza e a depressão afetam milhões de pessoas diariamente. Esses sentimentos muitas vezes podem parecer esmagadores e até impossíveis de superar. A boa notícia é que não estamos sozinhos e há caminhos para encontrar alívio e cura. Eu converso agora com o Dr. César Vasconcelos, psiquiatra e autor da revista Esperança Mente Feliz, que aborda de forma sensível e prática esses desafios emocionais da atualidade. Dr. César, bem-vindo mais uma vez à revista. Feliz sábado. Obrigado, Darcy. Feliz sábado para você, para o pessoal de casa. É um prazer estar aqui. Para nós também. E você aí de casa, sabe a diferença entre tristeza e depressão? Sabe como identificar quando a tristeza está se transformando ali em depressão? E quais são os sinais de alerta que você deve observar? Doutor, diferencia isso para a gente? Tá. A gente pensa o seguinte, é simples de entender. Na depressão tem tristeza, mas nem toda tristeza é depressão. Então, por exemplo, você teve uma demissão de emprego, ou a pessoa teve um rompimento de relacionamento, ou ela descobriu que o filho está usando droga, enfim, alguma coisa que gera tristeza. Então, essa tristeza ela é temporária, né, faz parte do luto, né, daquela perda, e que normalmente ela se resolve sozinha, sem tratamento, sem remédio. Isso é uma tristeza normal. Mas quando a pessoa tem a tristeza por qualquer uma das situações ou outras, e ela começa a ter junto da tristeza a perda de prazer nas coisas que davam prazer em geral, né? Comer, passear, sexo, sair com os amigos, não tem mais esse prazer, a energia cai, começa a ter insônia ou dormir demais, começa a ter perda do apetite ou ataca a geladeira, no caso, ou tem sentimento de culpa e começa a ter a desesperança, sentimentos de desesperança, não tem saída, não, é melhor morrer, ideias de morte. Então, quando junto da tristeza começa a aparecer esses outros sintomas e sinais, aí a gente já começa a pensar em depressão. Certo. Gente, na revista Mente Feliz é mencionado que fatores gatilho podem reativar antigas dores emocionais. Doutor, como esses gatilhos funcionam e como nós podemos nos proteger contra eles? Porque eles são inevitáveis muitas vezes, mas como a gente se protege? Sim, eu vou até dar um exemplo físico primeiro, para depois entrar no campo emocional. Vamos supor que você levou uma martelada na mão, aí está machucado, ainda está poucos dias que você levou essa pancada, esse trauma físico, e aí você está com a mão um pouquinho inchada, está meio roxa, né? Está com edema inchado ali. Aí você, sem querer, bate com aquele lugar que levou a martelada, você bate na beirada do móvel ali, na quina do móvel. Então é uma dor em cima de uma coisa que já existia. Vamos trazer para o emocional. Então vamos supor que uma pessoa tenha vivido numa infância com uma mãe muito autoritária, muito impaciente, muito nervosa, e que gritava com esse filho. Aí esse filho 20 anos depois se casa, ou 30 anos depois se casa, e aí tem um episódio de uma pessoa também nervosa, ou no trabalho, ou na própria casa, o cônjuge, né? Então, aquela situação, 20 anos depois, que gera uma tristeza, uma dor, né? A pessoa grita, um abuso verbal, então aquilo mexe na ferida que existia lá atrás. Ou seja, essa situação do presente é o fator gatilho que mexe com aquela ferida que já estava ali, talvez mal resolvida ainda. Então, o fator gatilho é o negócio do revólver, né? Que você passa, você dispara, né? O tiro, né? Então, fator gatilho em psicologia tem que ver com um evento, uma situação do presente que, quando acontece, mexe com alguma coisa que já existia lá no passado. Para lidar com isso, então, usando esse mesmo exemplo, né, uma pessoa que teve uma infância com um pai ou mãe
autoritários, que tinham abuso verbal, e lá 30 anos depois está se envolvendo com alguém que tem esse perfil, então essa pessoa tem que parar e pensar, puxa, peraí, eu entendi que eu já sofri muito lá no passado, ela tem que elaborar essa autoanálise, né? Eu já sei que eu tenho essa sensibilidade para isso, então vamos supor que tem um patrão, né, um chefe, um colega de trabalho que é uma pessoa assim estourada, então quando você de manhã você vai para o trabalho, você pensa, bom, tomara que não vai ter problema hoje, mas eu já estou preparado, preparada, porque eu já sei que eu já sofri com isso no passado, com pessoas autoritárias, eu tenho um colega ao trabalho que é autoritário, então deixa eu me preparar, não vou trazer a coisa pessoal. Então você vai elaborando esse tipo, para desmontar que o fator gatilho possa te fazer sentir mal. Certo. Gente, e é importante enfatizar aqui a necessidade de mudar padrões de pensamentos negativos, viu? Mas existem técnicas práticas que nós podemos usar no dia a dia para cultivar pensamentos mais positivos e construtivos, que vai fazer bem para você. Pode compartilhar algumas técnicas com a gente, doutor? Bom, a coisa mais importante é a gente pensar no pensamento, a gente pensar no que a gente pensa. Né? Em geral, a gente vive no automático, né? Automático é você vai tocando a vida para frente. Olha isso que o doutor falou, pensar no pensamento. Não deixa vir assim aleatoriamente, não. Pensa verdadeiramente no que você está pensando. É porque, sabe, os pensamentos precisam ser educados, os pensamentos que a gente tem. Os pensamentos precisam ser trabalhados. Exato. Não é natural a gente ter um pensamento saudável de forma espontânea. Eu vou ter que trabalhar em cima deles. Por quê? Porque às vezes houve uma maneira de funcionar na infância, na adolescência, no início da vida adulta, em que a pessoa ela foi mais pendente para cultivar pensamentos catastróficos, de desesperança, de desvalor pessoal. Ou seja, a mente dela está meio que treinada ou acostumada a pensar assim, tipo assim, alguém elogia, que bonito vestido, comprei no brechó, ou parabéns que você passou naquele concurso, qualquer um passa. Depreciando, então, né? Essa atitude autodepreciadora, que tem o pensamento depreciador por trás, então você tem que parar e pensar, peraí, por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou pensando esse tipo de pensamento? Eu não quero, eu já vi que esse pensamento, quando eu penso nisso, eu me sinto mal. Então você analisa o pensamento e começa a trocar o pensamento. Exatamente. E é muito importante também no seu consumo, principalmente hoje, com isso aqui, que a gente rola o feed, vê várias notícias ruins, ou a gente coloca num programa que é só desgraça. Gente, isso faz mal para o seu cérebro. O seu subconsciente está ali captando tudo e fazendo com que você gere sentimentos que vão te fazer mal. E em momentos de profunda tristeza, como descrito ali em Salmo 13, 2, Davi encontrou alívio, desabafando com Deus. Doutor, como a espiritualidade, a fé, elas podem nos ajudar na superação da depressão? Olha só, e eu não estou falando aqui que depressão é falta de fé, viu? Que fique bem claro isso. É bom você falar isso porque a depressão não é falta de fé, mas a falta de fé pode piorar a depressão. Exatamente. Né? Então é uma diferença aí. É interessante, viu, Darcy, que nesse Salmo 13, ali são 6 versículos. Os 4 primeiros, Davi está desabafando. Senhor, estou triste, o Senhor me abandonou, estou usando minhas palavras, mas esse é o contexto, né? Onde o Senhor está, puxa vida, assim está difícil e tal. Aí o 5º e o 6º, ele, depois que desabafou, ele se aliviou, porque ele confiou que Deus estava com ele, e aí ele termina o Salmo louvando a Deus, mas eu confio no Senhor, isso é a minha esperança. Olha que legal. Então, em psicologia, em psiquiatria, a gente vê que quando a gente consegue desabafar o nosso sentimento para alguém ético, e alguém que tem empatia, alguém que sabe ajudar, não é com qualquer pessoa, especialmente com Deus, né? A gente se alivia. Né? Então é importante isso, porque Davi ele fez aí o desabafo, e ele fez o desabafo para a pessoa certa, Sim. que é o Criador do Universo, que ama, que perdoa, que ajuda, que dá força, e ele acreditava nisso. Então, porque ele acreditava nisso, ele encontrou conforto. Verdade. E muitas pessoas depositam seu valor pessoal em conquistas externas e relacionamentos. Não é legal. O que pode levar aí à depressão quando enfrentam fracassos ou perdas, viu? Por isso é muito importante nós aprendermos a valorizar a nós mesmos de maneira saudável, sustentável, ao nosso Criador. Como é possível aprender isso, doutor? É importante a gente pensar de que, sabe, a estrutura espiritual do ser humano, a gente tem todo ser humano tem espiritualidade, né? Embora muitos negam isso aí. Mas a gente precisa considerar de que esse Deus que fala assim, vinde a mim e eu
vos aliviarei, essa frase não é uma frase solta que está ali, não é uma filosofia apenas, né? É uma realidade. Deus faz aquilo que Ele diz, né? Então, se eu acredito nisso, aí eu posso ter mais paz interior. E o nosso Deus é fiel e está sempre com as mãos estendidas para nós. Doutor, muito obrigada. De nada, prazer estar aqui, um abraço pessoal de casa, um feliz sábado. Feliz sábado. E é isso, minha gente, acredite, é possível mudar padrões de pensamentos negativos, sim, enxergar a vida de uma forma mais leve. Que tal começar por negar as inverdades que falaram sobre você e contra você e ter um novo olhar sobre si mesma, sobre si mesmo, de acolhimento, de alto valor. Você é valorosa, você é valoroso, sim, por mais que alguém tenha feito você pensar que não é. Cristo morreu e ressuscitou por você. E muito em breve Ele vai voltar para te buscar. Até lá, escolha viver com uma mente feliz. Peça a Deus para trazer à sua memória tudo aquilo que te dê esperança e administre melhor seus pensamentos, porque eles geram sentimentos e geram atitudes também. Quanto ao nosso Senhor, Ele tem para você pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você espera. Você crê? Pensa nisso com carinho. Deus te abençoe muito, viu? Eu te encontro novamente na segunda-feira, às 7 da noite, se Ele quiser. Tchau, tchau.